Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão online do Centro Espírita Caminho da Luz, em Volta Redonda. Eu sou Ana Paula Raposo, tarefeira da casa, e tenho comigo na noite de hoje a amiga Cristina Mascarenhas. Tudo bem, Lilica? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite. E vamos então à nossa prece de início, né? Pedimos, Senhor, Pai de infinito amor e bondade, a vossa permissão para iniciarmos a nossa reflexão online da noite de hoje. Que essa energia que já nos circunda nesse instante possa permanecer conosco, com paz, com harmonia, com alegria no coração. E que todos que aqui estiverem ao vivo e aqueles que vão assistir a reprise depois no YouTube do Centro, que todos, Senhor, possam se beneficiar dessas vibrações, sentir estas mesmas vibrações e também se beneficiar dos esclarecimentos e das reflexões trazidas na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a página é a 29 do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, e a psicografia do Divaldo Pereira Franco. Exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especialmente os idosos. A velhice é inexorável que alcançarás, caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico de experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Fica à vontade, Lirica, para começar aí a reflexão. Vamos lá, né? Eu agradeço o convite. Eu sempre falo isso, né? Que convite para trabalhar é uma bênção. Sem dúvida. E saúdo a todos que estão assistindo e que vão assistir, né? Nosso bate-papo. Essa página foi muito engraçada na minha vida. Porque ela fala... Nós vamos... Sem som. Voltou? Voltou. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos. Nós vamos destrinchar mais essa página, né? Nós vamos destrinchar durante o nosso bate-papo. Mas eu achei muito engraçada, foi o seguinte, porque aí eu estava pensando, né, nos idosos que a página fala, aí eu me dei conta do seguinte, que teoricamente falta um ano para eu ficar idosa. Né? Mas eu já sou um ser idoso para minha neta, por exemplo. Né? Vovó. Outro dia eu estava cansada, ela falou para mim, tadinha, vovó é tão velhinha. Então, para ela, eu já sou idosa. Né? E para os meus filhos, eu também já devo estar. Né? Então, às vezes, a gente nem sente que está idoso, que é um idoso, né? Mas, enfim... A gente vai ficando com o físico. O físico não é o mesmo, igual eu não aguentei minha neta, e ela falou, tadinha da vovó que é velhinha. Né? A memória não é a mesma. Então, às vezes, você está até num bate-papo desse, você fala, não, aquele livro, que livro mesmo, né? Me fugiu agora. Como é que é o nome dele? Bom, enfim, depois eu... Né? A memória não é o mesmo. Cada dia que a gente vai se olhar no espelho, tem uma rugazinha ali a mais. Você está todo inteiro. Um belo dia, você acorda, olha no espelho, alguma coisa caiu. Aí não para, não. Não para mais. A famosa lei da gravidade, né? Não. Só o que vai subir é a gengiva. Tudo, não é? Minha mãe falava isso. Minha filha, na velhice, tudo cai, menos a gengiva. Né? Então, é mais ou menos assim. Né? E é o que Joana de Ângeles fala. A velhice é inexorável, quer dizer, ela é implacável. Se eu não morrer que a pessoa antes, né? morra,
Se eu não morrer antes disso, não vai ter jeito, eu vou ficar velho. Isso é uma certeza, É verdade. né? Que a gente tem. Nessa página da Joana de Ângeles, a Joana vem nos pedir para que a gente se exercite a ser mais gentil e grata com as pessoas. Então, ela pede primeiro de uma forma geral, né? Para que a gente seja gentil e grata com todos. Exercite. Em nenhum momento ela fala assim, seja agora. Vira agora, de uma hora para outra. Não, ela não faz isso. Ela pede que a gente faça um exercício, porque a gente não consegue mudar os nossos defeitos de uma hora para outra. A gente não tem um botão que liga e desliga. E nem tem fórmula mágica. Né? Eu não tenho uma bula, eu não nasci com uma bula que tenha lá, vamos ver os defeitos da Lilica, como ser mais grata. Não existe isso. Eu tenho que ter vontade de melhorar, e aí com essa vontade eu passo a agir. E lentamente eu vou conseguindo as minhas vitórias. Né? É isso que a Joana de Ângeles pede, para a gente exercitar. Com todos, né? Com todos. Aí, no caso, sobretudo, aí que ela fala, né? Sobretudo com os idosos. Né? Principalmente com os idosos. E ela fala isso porque, na verdade, a gente tem muita falta de paciência mesmo. Falta paciência. Né? E quando a gente é impaciente, a gente não é gentil, né? Acaba não sendo gentil. Porque nos falta essa paciência, muitas vezes, com o idoso, com a sua lentidão, às vezes. Verdade. Porque a gente vai ficar mais lento. O idoso está mais lento fisicamente, né? A mente está mais lenta. Então, o metabolismo, de uma forma geral, vai ficando mais lento. Mais lento. Então, tem aquela história da dificuldade, às vezes, de locomoção. Aí você se irrita porque você quer que ele ande no mesmo passo que o seu, porque você está com pressa, porque tem hora, porque o médico tem hora, e a pessoa anda devagarzinho, anda com dificuldade, não é? Ou a rapidez de raciocínio, que às vezes uma coisa que você fala e a pessoa não consegue pegar de primeira, e que é normal, né? Porque a mente não é mais a mesma também. Né? Aí a memória falha. Ou fala a mesma coisa várias vezes, conta várias vezes. Eu acho que isso é o que eu ouço mais das pessoas, assim, do meu convívio, entendeu? Quando falta um pouco de paciência, assim, nossa, mas ele ou ela, enfim, repete tantas vezes a mesma história, né? Já me contou uma vez, está contando de novo. Porque a memória... Mas faz parte, né? Mas isso faz parte do pacote. Não é? É verdade. A gente muitas vezes não tem paciência e pela falta de ânimo que às vezes eles têm. Vamos ali, não. Né? Estou cansado. Não dá mais conta de fazer a mesma programação. Né? Ou a gente ouve, meu pai está muito teimoso. Meu pai está cada dia mais teimoso. Começa a ficar ranheta. Meu pai está ranheta. Entendeu? O meu pai está perdendo a censura. Meu pai... Tudo, eu falei isso, eu lembrei muito do meu pai. Porque o meu pai era um homem que não falava palavrão. Ele falava muito bem um português, assim... Eu lembro. Professor Pasquale, né? Não falava palavrão. Aí, depois de uma certa idade, ele começou a falar. Ele liberou, sabe? E era tão engraçado ouvi-lo falar um palavrão, porque
meio Não que não era comum. combinava, sabe? Mas no final eu ria, porque eu pensava assim, liberou agora. Não tem a licença poética, tem a licença da idade. Tem a licença da idade, né? Então tem essas coisas também. E às vezes eu achava graça dele lá falando, às vezes, os palavrões dele, coisas que eu nunca podia imaginar que sairiam da boca dele. Mas às vezes sai da boca deles coisas ofensivas, coisas, Rudes, né, né? Assim. rudes, que aí a gente se deixa milindrar e revida com outra coisa tão ou pior, Ou mais. né, ou mais rude. E é isso que a Joana vem lembrar a gente, que quando nos deparamos no convívio com um idoso, nós temos que entender que aquela pessoa não é a mesma de 10 anos atrás. E não E dá é uma para a gente... adaptação, né? É uma adaptação para todo mundo, né, Lilica? É uma Para a adaptação. gente, enquanto filhos, né? É, E para eles também, porque, no fundo, né, estando bem de cabeça, né, no sentido da lucidez, é uma adaptação para eles também. É. Né? É uma adaptação E dos é uma, dois lados, e nem e sempre fácil, né? não, é uma adaptação difícil. É um processo muito solitário. Aliás, todos os nossos processos de mudança, de transformação, são muito solitários, né? E a velhice tem isso. Você tem que estar muito... você tem que estar com a cabeça muito boa e muito A aberta para essa aceitação da nova velhice. fase, né? E aí você Verdade. começa a ver as pessoas do seu lado desencarnando, seus parentes, seus amigos. Né? Às vezes está lá só você agora, da sua turma, está lá Os só você, irmãos, não é? né? Os irmãos. Então, não é fácil. Começa a ter um temor também pela própria morte, né? No sentido da É, cronologia, da né? Tipo, tá mais cronologia. próximo do fim do que do início, né? Isso tudo deve mexer com a cabeça deles, né? Também. Porque do mesmo jeito que é implacável a velhice, a morte também é implacável. E a gente sabe que depois desse período, É. né? Não tem Não como, tem, né? não tem como, né? É, E infelizmente, a gente não pensa muito no nosso dia a dia nessas coisas. Então a verdade. gente Tem gente que se acaba recusa até, se recusa. não Né? quer, né? Aliás, nós vivemos num mundo em que as pessoas não querem envelhecer. Verdade. Você tocou num ponto ótimo, bem oportuno. A velhice é uma coisa vista como uma coisa muito ruim, uma coisa feia. Então, a gente entra assim num roda-moinho de coisas, assim, de Conceitos estéticas, também, né? de Errados. conceitos e coisas, e começa a não aceitar o próprio corpo. Querer E faz retardar de qualquer forma, de né? qualquer forma, entendeu? Chega a ser uma coisa doentia, às vezes, né? Também. Então, infelizmente, a gente vive nesse mundo que eu falo que é o mundo do bonito, né? Você tem que ser bonito, você tem que ser bonito, você tem que estar na moda, você tem que ser magro. Não estou dizendo que ser gordo Sucesso. ou Não, magro, mas assim, a moda, o é, bom, é. estar assim, na moda, estar magro, estar sempre bonito, sempre bem arrumado, usando o que está na moda, né? Como se isso definisse, né? Não que seja errado, mas isso não define, Isso né? não A beleza em define. si. A beleza em Não, si não é definida aí. não. Aí tem o lado E estético que é muito super valorizado, super né? valorizado. E dentro sempre da juventude. Juventude imperando. Como se fosse o melhor da vida tá ali, né?
E a gente deixa isso, sabe? Isso é que me deixa também danada, porque a gente entra nisso. É tão forte esse movimento. Que se não, como disse, se não vigiar, cai dentro. A gente cai dentro. Eu me vejo caindo dentro disso, às vezes, porque eu não estou afim de pintar meu cabelo. Eu quero que meu cabelo fique aí, deixa a raiz branca aparecer, mas aí todo mundo, pô, seu cabelo está branco, você não vai pintar cabelo? Nossa, você está meio relaxada. Você está meio, uma doideira, né? você tá meio relaxada. Aí Quer eu dizer, é vou uma lá opção. e pinto. Aí eu me vejo dentro desse caldeirão. Né? Porque a coisa vem igual um. Né? Agora cobrança, né? É uma cobrança social. É uma cobrança social muito grande. Às vezes dentro da família também. Que é complicado até, porque era para ter uma aceitação, mas é o que você falou, é uma coisa tão comercial, é uma coisa tão já incutida nesse caldo cultural superficial que vai de dentro de casa, de fora de casa. E aí o velho ninguém quer. Desvaloriza. Tudo que é velho. Exato, tudo literalmente. Outro dia falaram assim para mim, nossa, você não sei como que você gosta de velharia. Porque eu gosto de coisas antigas. Gosto mesmo, super adoro, curto pra caramba. Essas coisas, a xicrinha que era da minha bisavó, eu gosto. E tá no seu direito, né? Se eu tiver que dar para alguém, eu vou dar. Eu não sou agarrada, apegada a isso. Mas eu gosto, acho bonito. Sabe? Você vê beleza ali também. A beleza está em vários lugares. Aí, até em pequenas coisas, a gente usa esse termo para... Nossa, que velharia. Nossa, fulano tá com aquela velha. Beltrana tá com aquele velho. É uma coisa horrível isso. Mas se falar fulana tá com um cara lá, bonitão, novo, mas tá com aquele velho. É ruim. Por quê? Porque todo mundo vai chegar nesse ponto. Não é? Não tem, a gente não tem como fugir. Aí a gente vai, se estica toda, né? Fica aquelas marmotas assim. Quase que irreconhecível, né? Perde. Você vê artista, gente nova fazendo isso, sem julgamento, mas que a gente vê, às vezes você fala assim, gente, a pessoa está até meio diferente. Colocou tanta coisa que vai desfigurando. Perde as feições humanas. Naturais. Era bonito. Tipo assim, agora está esquisito. Não quer dizer que você não possa fazer isso. Não é isso. Claro que não. Mas é quando você vai o exagero e o que está por trás disso. Que é o pior. Uma coisa eu quero ficar mais bonita. Mas, ok, eu tenho essa idade, eu quero ficar mais bonita, eu tenho tal idade. Mas eu assumo que eu tenho a idade X. Eu tenho a idade X, entendeu? E que eu estou indo. Está aumentando a minha idade, os números estão crescendo, entendeu? A não aceitação é que é triste, né? A não aceitação é muito triste. E a gente não é de se preparar, né? Como a gente disse antes. A gente não se prepara para esse momento como deveria, eu penso. Verdade. Isso, né? Então, quando chega na hora, é um vazio, Então, você tem que estar muito atento a você mesmo. Para esse seu amadurecimento físico. Eu, outro dia, estava lendo uma coisa que falava sobre a velhice, e aí falou assim, não sei o que lá, porque o corpo vai se deteriorando. Aí eu, sabe, quando você leva aquele susto assim, meu corpo está se deteriorando, sabe? Achei aquela palavra horrível, aquilo... Mas é a verdade. É isso que vai acontecendo com a gente. É verdade. Ainda que de forma bem, né, lenta nessa deteriorização, né? Mas acontece, né? Uma porque coisa... a gente aprende lá na aulinha de ciências, né? Que a gente nasce, cresce e morre. Envelhece e morre. Ainda tem esse, né?
Mas então a gente precisa estar muito aberta na velhice para essa aceitação, né, para vivenciar isso de uma forma boa. É outra fase, como foi a infância, como foi a adolescência. Aceitar as limitações que o corpo e a mente começam a ter, impuserem, né? E a gente que não está ainda em idade avançada, compreender isso também. Que é um processo, né? Ter essa aceitação em relação ao outro. Que isso é interessante, você tocou num ponto interessante, que é, por exemplo, a gente também, todo mundo vai envelhecendo, né? Mas aí você às vezes vê assim, uma pessoa que sempre foi, né, muito ativa e hoje ela está mais, igual você falou, naquela coisa mais lenta, natural, por conta da idade, embora esteja bem de cabeça e tal. Mas você começa a perceber que já não é mais aquela rapidez de raciocínio, não é mais a rapidez de movimento, e é uma adaptação, conforme eu te falei, para todos nós, inclusive para que a gente tente segurar essa coisa da impaciência, que muitas das vezes é normal, mas não quer dizer que tenha que acontecer o tempo inteiro. Somos humanos? Somos. Assim como eles, às vezes, são impacientes também com a gente. Enfim, é uma faca, né, de dois gumes, ao mesmo tempo é uma via, né, que a gente fala de dois lados. Uma via de dois lados. E por isso que a Joana de Ângeles usa essa expressão que eu achei fantástica, exercita. Exato. Então, hoje, você pode até ter perdido a paciência com algum idoso que você estava, que repetiu 500 vezes a mesma história para você. Mas você vai parar e pensar, não, da próxima vez eu vou tentar ouvir sem falar, já ouvi isso, né? Já ouvi isso, vou deixar ele repetir um pouquinho, entendeu? Em vez de falar, poxa, você já falou. Porque se colocar no lugar do outro também, né, Lili? Aquela coisa, se fosse eu, né? Como ela disse logo no início, se a gente não morrer antes, a gente vai chegar ali. Vai ser você. Né? O então, que ela diz eu gostaria de ser tratada nessa condição de não estar mais na mesma rapidez de raciocínio, né? Não escutar direito. O que você falou? Não entendi. Né? Ou a memória que falha. O corpo que já não responde com tanta rapidez. Não responde. O fazer pelo outro o que você quer que façam para você. Porque você vai estar lá um dia. Exato. Na mesma. É por aí. Na mesma. E tem uma coisa nessa página que a Joana de Ângeles fala, mais para o final, que nós temos muito a aprender. Nós temos que ser mais gentis e gratos, e nós temos que aprender com eles. Porque na velhice você tem um acúmulo de experiências. Perfeito. De sabedoria. Né? Que a nossa cultura não valoriza, né? Não valoriza. A cultura ocidental não valoriza o idoso com essa questão de sabedoria, de experiência. Não, põe para o lado. Acha que está ultrapassado. Isso aí não é do seu tempo, não. Né? Como se fosse algo ruim. Né? Outro dia, eu ouvi um comentário assim, que a pessoa foi se candidatar a um emprego com 42 anos, não conseguiu porque está velha. Meu Deus! Aí eu falei assim, como? Como assim? Como assim? Não é? Então... De experiência né? Vamos combinar, a gente traz uma bagagem. Então, né? Então, e a expectativa de vida no nosso país também, infelizmente, é alta, né? Está alta. Então, essa coisa do envelhecer, ela está mais longe ainda nesse sentido de... Mais longe. A tendência é você falar assim, quantos anos você tem? 50, 60? Nossa, não parece. Era para você estar valorizando, né? A gente está valorizando cada vez mais. Com certeza. Se valorizar e ter valorização em relação ao outro, né? E a gente não está tendo tanto. E a gente pode aprender muito. A gente tem muito que aprender.
Sempre, né? E eu sempre penso que quando a gente vai falar da paciência com o idoso, a gente precisa colocar um pouco de calma no coração da gente e para deixar que essa pessoa idosa possa dividir essas experiências com a gente. Que na nossa impaciência, a gente não quer nem saber as histórias. Verdade. E tem tanta coisa boa. É história, até música. Uma música, olha, tem uma música no meu tempo, uma marchinha de carnaval. Você conhece? Minha mãe é um barato, junta ela com a minha tia, quando às vezes está aqui em casa, aí reúne a mesa, aí começa a contar uns papos, tipo assim, e elas duas têm, né, lembra daquilo? Tem história. Tem história, e aí conta pra gente também. E é interessante você dar, e sabe o que eu acho legal? Por exemplo, o meu sobrinho está com 17 anos, e ele tem a maior paciência, ele conversa com elas, sabe, gosta de escutá-las e dá, assim, atenção, que às vezes a juventude, né, adolescente, não dá. E a gente tem o que dar. E aí eu já estou falando, que eu já comecei dizendo que, teoricamente, eu já estou há 1 ano e já estou velha para os meus filhos e para minha neta. Mas eu falo, gente, no meu tempo, tinha não sei o que lá. Porque no meu tempo, não sei o que... Porque a gente tem história para contar. Imagina com 70 anos, com 80 anos, né? Com certeza. E outra coisa que eu pensei lendo essa página também é o seguinte, ela me remeteu muito ao capítulo do Evangelho, que é o Honrai Pai e Mãe. Sem dúvida. Né? Que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre o 5º mandamento de Moisés, que era esse, honrar pai e mãe. Mas é interessante o seguinte, que esse é o único mandamento da Bíblia que tem uma bênção como promessa. Porque é sempre assim, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Né? Esse é honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Então, ele faz uma promessa ali. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, os seus dias na terra se prolongarão. Quer dizer, você vai ter uma felicidade. Porque naquela época, para eles, ser velho era uma bênção, era uma glória. Sem dúvida. Porque esse texto está no Êxodo. E o idoso ali tinha sabedoria, aquela coisa da valorização da sabedoria. Né? E ele queria viver muito para ele chegar lá na Terra Prometida. Então, honra teu pai e a tua mãe que eu te dou vida. Né? E eu achei interessante isso, que é o único mandamento que tem uma promessa. Né? E ele pede para honrar o pai e a mãe. Isso aí dava 300 outras conversas que a gente nem vai ter tempo de tê-las, né? De honrar o pai e a mãe, desse pedido que nos é feito de valorizar e estimar os nossos pais, não é? Mas isso aí vai ficar para outra conversa, porque hoje nós falamos muito, não é? E o tema é interessante. Eu achei interessante muito essa página, porque é uma coisa que a gente tem... A nossa cidade, Volta Redonda, é uma cidade de muito idoso. Muito idoso, né? muito idoso. O nosso país também, com essa questão da expectativa de vida aumentando, também tem muitos idosos, né? Infelizmente, com essa pandemia, muitos idosos no Brasil e no mundo, e outras idades também, mas muitos idosos foram os primeiros, né, a desencarnarem por conta da pandemia. Né? Mas a verdade é que a gente tem muitos idosos e com eles muita coisa também a aprender. Não só na questão do exercício da paciência, né? De se colocar no lugar do outro, porque se não morrer antes vai chegar lá, vai passar por aquilo também, né? Ou até pode ser pior, mais ranheta, mais implicante. Né? E nos responsabilizarmos mais um pouco pelo bem-estar deles. Exato. Né? Tentar dar uma qualidade de vida melhor em vários sentidos, não só financeiramente, mas no sentido mesmo do acolhimento, do apoio, da amorosidade, da atenção. Emocional, é isso. Né? Hoje eu vou fazer uma coisa inédita. Eu vou pedir para você fazer a prece. Você tá faz bom, a nossa prece de encerramento? Faço.
Você pediu, eu vou pedir, né? Pedi, né? Pedido. Então eu faço. Senhor, Deus Pai de infinito amor e bondade, Jesus amado, mestre, amigo e irmão maior, Mãe Santíssima, amigos espirituais, amigos de luz, que nos assistem, protegem e orientam na nossa caminhada rumo à perfeição. Agradecidos estamos, Senhor, por tudo que recebemos aqui nesta noite, nessas reflexões, e sempre que nos colocamos em sintonia elevada com o bem. Que essas vibrações permaneçam conosco e nesse instante também emanamos o que há de melhor em nossos corações, em benefício de todos os trabalhos espirituais afeitos ao bem, no auxílio a encarnados e desencarnados, sofredores de males físicos ou espirituais, emocionais, onde quer que se encontrem, Senhor. Que a tua paz, o teu amor, a tua luz inunde corações e mentes, auxiliando, fortalecendo, consolando, acalmando e dando a certeza do vosso amor, da vossa justiça, da vossa bondade, do vosso amparo constantes na vida de cada um de nós. Que estejamos convosco, Pai, tanto quanto o Senhor já está em nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Belica, muito obrigada mais uma vez. Beijo, obrigada tá? a todos, obrigada, Ana Paula. Agradeço aqui a todos que estiveram conosco, aqueles que vão assistir ainda, e até a próxima quarta, com mais um momento de reflexão online e uma nova convidada. Um abraço, até lá.